Hello beautiful people, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Adivinham onde é que nós vamos? Vamos levar aquelas folhas todas que nós apanhamos ontem, que eu não vos mostrei, mas foram 10 sacos do lixo de folhas que nós agora temos que levar para o lixo, porque no lixo que nós temos em casa nós não conseguimos colocar essas folhas, portanto vamos levar para um outro lixo e depois sempre vamos conseguir livrar-nos das folhas todas, finalmente. Conseguem ver ali atrás? E ainda temos mais em casa, vamos ter que voltar porque não cabe tudo na carrinha, então vamos ter que voltar para casa para levar outra vez para o lixo. E depois vamos mudar algumas peças de mobiliário, como vos disse, eu vou-me livrar daquela preta e dourada, não nos vamos livrar dela e vamos guardar. Pode ser que um dia a gente queira usá-la outra vez, quem sabe, e assim não estamos a desperdiçar mobília. Nós hoje temos algumas coisas para fazer, vamos ter que ir às compras, temos que transportar algumas coisas para a casa dos pais do JT, temos que levar algumas coisas para o lixo, portanto já temos algumas coisas que vamos fazer, que estão planeadas, e depois vamos ver onde é que esta semana nos leva, onde é que este vídeo nos leva, e eu vou-vos levar comigo aquilo que nós fizermos. Low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. Pronto, agora que já transportamos tudo, vamos ao Walmart e vamos ao Publix. Eu vou tentar gravar algumas coisas lá. Eu acho que nunca vos mostrei a Publix. Eu nem sei se vocês aí em Portugal se têm ideia do que será, porque eu pelo menos antes de vir para cá nem fazia a menor ideia que era a Publix, mas vou tentar gravar alguma coisita lá dentro para vos mostrar um bocadinho. Basicamente a Walmart é muito assim típica americana, sabem? E a Publix tem assim mais uma vibe europeia, mais parecida com os nossos mercados, sinceramente. E nós vamos lá, temos que ir comprar carne, e assim que eu não gosto muito de comprar carne na Walmart, que acho que a qualidade é sempre assim inferior, sabem? Que eles só têm carne embalada e eu preferia comprar tipo carne fresca e pronto. E também temos umas coisas para fazer a devolução na Walmart e temos outras coisas para ir fazer a devolução numa loja de tipo dos correios daqui, que também tem que ser feito o mais rápido possível, e já que vamos nessa direção que vamos por fazer isso também. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Então, nós planos tínhamos muitos. Se nós cumprimos os nossos planos, não, porque alguma coisa aconteceu que interrompeu os nossos planos. Fiquem com as imagens. I awoke all alone on a Sunday playing games with the names in my head. It's a shame I can't change, maybe one day you come crawling back to me instead. We keep spinning in this game, no one's winning if we just take a little more time. I could breathe and relieve the anxiety, just knowing you'll always be mine. Maybe I believe in the language of love. It's written in the heavens and the stars up above. It takes a little patience, but if you give enough, it'll work out right. It just takes a little time. Pronto, como vocês viram, temos um novo membro da família. Nós fomos levar as coisas à casa dos pais de JT, como eu vos disse. Fomos almoçar e decidimos ir a uma loja de animais. Ver só os animais, dizíamos nós que íamos só ver.
porque nós vamos lá a essa loja muitas vezes e só vamos ver e tudo certo. Mas, desta vez, estava lá uma gatinha, pequenina ainda, bebê, que era super fofa. Ela era super brincalhona, mas ao mesmo tempo muito meiguinha. Ela era mesmo muito cuidadosa, muito gentil, e eu odeio gatos. Eu não gosto nada de gatos, nunca gostei nada de gatos. Desculpem se vocês gostam de gatos. Eu não sou uma pessoa de gatos. Mas esta, não sei, era diferente. Era mais meiga. Eu dei-me logo bem com ela. E nós não demorámos muito a decidir que queríamos mesmo ficar com aquela gata. Adotámos-la. Estes gatinhos, estes animaizinhos, são quase todos eles resgatados da rua ou de outras pessoas que não podiam cuidar deles e assim. E depois levam-nos para o veterinário, dão-nos as vacinas e assim. E depois eles ficam ali para a adoção e vocês pagam tipo um X de os adotarem. E é só isso. E foi isso que nós fizemos. Nós fomos logo levantar dinheiro, porque tinha que ser em dinheiro. E temos um membro novo da família. Já não fomos às compras, já não fomos nem ao Walmart, nem fomos à Publix, não fomos a lado nenhum. Só fomos depois buscar ao supermercado num instante coisas para a gata. Já, o foco já foi completamente diferente. Portanto, todos os planos que eu tinha para hoje foram cancelados. Foi tudo só sobre a gata, mais nada. Nós só estivemos a brincar com a gata, a comprar coisas para a gata. Foi isso. O nosso dia inteiro, daquele momento para a frente, foi tudo à volta da gata. Mais nada. Agora, olhem, nós já estamos até cansados, está a ficar assim também tarde, já são quase 10 da noite. E nós também queremos dormir um bocadinho mais cedo, que eu tenho andado a dormir mal. Como vocês têm visto no último vlog, eu estava a deitar-me mesmo muito tarde e tem um impacto na minha saúde mental e na minha saúde física, então sinto-me mesmo muito cansada e precisamos de dormir mais cedo. Então acho que por hoje vamos ficar por aqui e amanhã mostro-vos mais vídeos da gatinha e pode ser que a gente consiga fazer as coisas que realmente tinha planeado fazer, que nunca mais fizemos. Olá, bom dia, já é um novo dia e hoje, antes de fazer o que quer que seja, eu queria ver se organizava ao menos alguns destes livros nesta estante. Aliás, eu ainda não decidi muito bem como é que eu vou organizar isto, porque eu tenho mais espaço nas estantes do que livros, o que é ótimo, porque eu não preciso de ir a correr comprar mais 200 livros para encher as estantes, mas estou a tentar pensar na melhor maneira de organizar estes livros todos, porque eu tenho aqui mais ou menos dividido. Tenho aqui os de poesia, tenho aqui livros de autoajuda e mais relacionados com psicologia e assim. Tenho aqui outros livros de ficção, livros de romance. Pronto, estão mais ou menos divididos assim por secções, mas eu não diria que estão organizados de todo. Eu tenho muitos livros de Bridgerton e acho que uma prateleira só vai ter que ficar com coisas de Bridgerton. Eu estava a pensar em colocar também as minhas coleções de Bridgerton. Olhem quem veio aqui visitar. Ela estava a dormir aqui no quarto. Acordou agora porque se calhar foi de eu começar a falar, eu não sei. Mas ela veio aqui. O que foi? Já agora não vos disse o nome dela, mas o nome dela é Olive. Olive porque o meu último nome é Oliveira e nós gostamos imenso do nome Olive. Azeitona soa esquisito, mas em inglês não soa assim tão esquisito. Mas pronto, como eu estava a dizer, eu vou ter mais espaço nas prateleiras do que livros, portanto o que é que eu acho que eu vou fazer? Eu estou a pensar em colocar algumas das minhas coleções, coisas que eu tenho, junto nestas prateleiras. Como eu tenho muitos livros de Bridgerton e muita coisa de Bridgerton, estava a pensar meter tipo 2 prateleiras com coisas de Bridgerton e misturar livros com decorações. Mas não sei. Vamos tentar organizar uma coisa de cada vez e também eu tenho liberdade para ir mudando conforme eu vou colocando, vou gostando, não vou gostando. Pronto, vou tentar fazer isso. Entretanto, eu acho que também já vos tinha dito num outro vídeo que o jeitinho me deu de presente um carimbo, tipo um daqueles selos brancos, sabem? Que deixem-me ver se eu vos consigo mostrar.
E eu quero que todos os meus livros tenham esse carinho, só que alguns da coleção aqui de Bridgerton não têm ainda esse carinho, e eu acho que estes aqui também não, o The Summer I Turned Pretty. Por isso vou carimbar também o resto dos livros, antes de os meter na prateleira, e vai ficar tudo organizadinho. Enfim, vamos para mãos à obra? Bora lá! Bom dia! Então, nós já não falamos há alguns dias porque, honestamente, nós temos estado a fazer tanta coisa e ao mesmo tempo nada, sabem? Porque estamos os dois aqui em casa, não é? Como vocês sabem. E então temos aproveitado para fazer coisas que já andávamos a adiar há imenso tempo. Por exemplo, eu tive que ir trocar a morada no meu cartão de identidade, que é a minha carta de condução. Não sei se vocês sabiam, mas aqui o cartão de identidade é a carta de condução. Se vocês não tiverem carta de condução, têm outro cartão de identidade, mas como eu tenho carta de condução, esse é o meu cartão de identidade. Pronto, eu tive que ir trocar a morada desse cartão e fazer outras coisas assim burocráticas, sabem? Que nós andávamos a adiar. Até porque quando o Jeito estava a trabalhar, nós nunca conseguíamos ir a fazer essas coisas, porque geralmente essas coisas fecham cedo, só estão abertas durante a semana, então andávamos a adiar e finalmente conseguimos resolver essas coisas todas. Não é que eu quisesse muito ir fazer essas coisas, porque é daquelas coisas que a gente não quer fazer. Eu fui mesmo contra a vontade, porque tem que ser feito, mas agora que já está feito, fico feliz, porque é mais uma tarefa que nos sai da cabeça, sabem? Já estou mais aliviada, mas confesso que estes últimos dias têm sido assim... tenho que sair outra vez, tenho que ir fazer isto outra vez, tenho que esperar outra vez na fila para fazer isto. Ainda para mais, deixem-me vos contar. Nós fomos lá trocar a minha morada e fizeram uma coisa mal, porque basicamente a minha carta de condução tem validade, ou tinha validade até 2029.
E a senhora que estava lá, em vez de me dar tipo uma carta exatamente igual, ou seja, exatamente a mesma carta, mas com uma morada diferente, fez tipo uma carta nova. E em vez de me dar validade até 2029, deu-me validade até daqui a 3 meses, que é quando eu tenho que renovar os meus papéis da imigração. E portanto, fiquei super frustrada, cobraram-nos $20. Eu ontem estava chateadíssima com isso, porque supostamente ela não tinha que cobrar nada, cobrou-nos $20, mudou a validade da minha carta de condução, o que significa que daqui a 3 meses, ou quando eu submeter esses papéis, que vai ser em breve, quando eu receber uma carta a dizer que está tudo direitinho, vou ter que ir lá outra vez renovar, ou seja, está-me a obrigar a ir lá outra vez e supostamente a próxima vez que for também tenho que pagar outros $20. Mas eu até ainda vou pesquisar quais é que são os termos mesmo assim, as letras pequeninas, sabem? Para a próxima vez que lá for, falar diretamente com o responsável e explicar a situação e dizer que eu nem sequer devia ter que ir lá esta segunda vez, já estou a perder tempo ao ir lá uma segunda vez e que não me deviam ter cobrado sequer os $20, muito menos uma segunda vez $20. Portanto, é daquelas coisas que uma pessoa tenta evitar e acontecem na mesma, sabem? Eu sempre que vou àquele sítio, é o único sítio assim mais burocrático que eu tenho sempre problemas, sempre que vou lá. Imaginem, em termos de burocracia aqui nos Estados Unidos é muito mais simplificado do que em Portugal. Eu sinto que não tenho que perder dias inteiros a tratar de burocracias, mas aquele sítio, apesar de não ser demorado, é um sítio que eu considero as pessoas que lá estão bastante incompetentes. Parece que nunca sabem o que é que estão a fazer. Imaginem, eu tinha que levar um comprovativo da minha morada, levei o comprovativo da morada e disseram-me, nós não aceitamos isto. E depois eu expliquei que tinha visto que eles aceitavam de facto aquilo online, foram confirmar, de facto aceitam. Portanto, estão a perceber, é daquelas coisas que, é daqueles sítios que eu tenho que ir já com a informação toda preparada para lhes explicar o que é válido, o que é que não é válido, como é que as coisas funcionam. O que não devia acontecer, não é? Mas pronto, estou de volta aqui ao YouTube. Já organizei algumas coisas, como vocês viram, no quarto, nas prateleiras, mas não está assim tudo organizado ainda, porque de facto nós estivemos sempre a fazer coisas, não parámos ainda para montar nada nem nada. Ontem à noite eu montei uma das mesinhas de cabeceira e adivinhem, ela está aqui semi-montada, como vocês estão a ver, falta-lhe a peça de cima, porque a peça de cima vinha estragada e vão-nos substituir essa peça e agora nós temos que esperar que eles enviem o resto para concluir de montar esta mesinha de cabeceira. Entretanto, já confirmamos que a outra mesinha de cabeceira tem as peças todas direitinhas, vamos tentar montar hoje e a cômoda. Ainda não estou com muita coragem. Vamos ver quando é que eu tenho coragem para ir montar. Mais logo vou-vos mostrar como é que está o meu quarto, porque entretanto também compramos uma carpete nova para o quarto. É assim branca, um bocadinho bege branco, sabem? Aquele branco sujo. E já está mais organizado, por isso eu quero vos mostrar. Para já, nós vamos dobrar uma roupa e a seguir vamos tentar montar a mesinha de cabeceira. Bora lá! Entretanto, já dobramos a roupa toda. Eu estou a fazer o almoço. Estou a fazer uma canja assim muito rápida, já com frango de lata e com knorr. Mas queria trocar esta minha plantinha, que está a crescer imenso, para um vaso maior. Vocês conseguem ver, ela está assim neste vasinho pequenino. E nós ontem comprámos-lhe um vaso bastante maior. E eu tenho que transferir a minha planta para aqui. Eu não percebo nada de plantas. Esta foi a primeira planta que sobreviveu aos meus cuidados. Portanto, é especial.
Vou ter que tentar perceber como é que é a melhor maneira de transplantar isto. Eu tenho ali terra que comprei terra tipo daquela terra castanha, porque aqui a terra natural é avermelhada, para a minha planta e vou tentar transferi-la. Não sei se fazer isto em cima da mesa é a melhor ideia, mas é onde eu vou fazer. Eu já limpei estas peças todas, já tiramos o esferovite, as caixas de cartão onde elas vieram e está agora esta confusão. Já agora, eu acho que já não os tínhamos misturado e agora também não é uma boa altura, mas nós temos uma carpete nova aqui na sala. Não sei se vocês conseguem perceber muito bem, porque tem um monte de coisas em cima, mas eu depois mostro-vos melhor. Acho que vou começar a montar as gavetas. Quanto mais rápido eu montar, mais rápido fica arrumado, menos tenho que me chatear com isto. Ok, eu sabia que ia ser difícil, mas vocês estão a ver aqui esta gaveta? Sabem quanto tempo é que isto me demorou? Quase 30 minutos a montar uma gaveta. Eu tenho mais 3 daquele tamanho para montar e outras 3 mais pequenas, que eu não sei quantos parafusos vão levar, mas esta aqui levou 18 parafusos. Eu não sei como é que vou montar isto tudo. Com certeza não vai ser tudo feito hoje. Se vamos montar mais gavetas? Não. O que é que vamos fazer? Organizar as peças, para elas não ficarem aqui todas espalhadas, porque hoje já não me apetece montar mais nada. Bora lá. Rapidamente, esta é a mesinha de cabeceira, a única que está completa já no sítio. É azul marinho com o topo castanho e eu acho muito, muito bonita, tem imenso espaço. Esta é a minha mesinha de cabeceira, já está organizada, eu posso vos mostrar porque eu não gravei enquanto estava a organizar, sinceramente aproveitei esse momento só mesmo para relaxar. Para mim organizar é mesmo relaxante, por isso vou-vos mostrar. Qualquer dia faço aqui uma tour pela minha mesinha de cabeceira, mas não vai ser hoje. É isto. Se calhar, quando chegar à parte de cima, ainda vou reorganizar algumas coisas. Pode ser que vos mostre aí. Como eu disse, organizar é mesmo relaxante para mim. E eu tirei esse momento mesmo só para descontrair enquanto organizava. Dá-me uma satisfação gigante. Vocês não fazem ideia. Juro. Fico mesmo satisfeita quando estou a organizar. Vamos fazer videochamada com um amigo nosso e provavelmente jogar alguma coisa com ele ou assim, que é a forma como a gente se mantém em contacto aqui. E nós falamos mais logo, ou então amanhã. Afinal, antes de falar com o meu amigo, ainda vos trouxe aqui ao meu quarto. Veio uma gatinha atrás de mim, a Olive veio atrás. Mas basicamente, eu já organizei algumas coisas. Vou-vos gravar assim num instante aquilo que eu já organizei. Esta é a minha carpete nova, também vou gravar melhor.
e vocês já vão ver aquilo que eu organizei, reorganizei, como é que está. Ainda há muita coisa que precisa de mudar, mas vocês vão ver como é que está neste momento. Olá, olá, coisas lindas, já é um novo dia, e eu vou-vos ser sincera, passei o dia todo assim, na preguicite, meio a dormir, porque eu não sei o que é que se tem andado a passar, mas nestas últimas 2 semanas aconteceu uma coisa que eu nunca vi acontecer aqui na Geórgia, que foi, esteve estas 2 semanas sempre, todos os dias, nublado. Nunca nos 2 anos e qualquer coisa que eu estive aqui, isto aconteceu. E apesar de termos feito muita coisa aqui em casa, não é? Que precisava de ser feita, montar móveis e assim, acho que podíamos ter feito muito mais se o tempo estivesse a colaborar connosco. Eu vou ser sincera, já estou com este armário prontinho, montado há 1 semana mais ou menos, e só agora é que eu vou tentar organizar as minhas gavetas, porque eu e JT partilhamos este armário. A primeira gaveta tem coisas assim mais relacionadas com a televisão, dispositivos e assim. As outras 2 gavetas por baixo dessa são as gavetas do JT, e depois tenho as minhas 2 gavetas aqui no fundo, que eu basicamente meti aqui tudo o que eu queria que fosse para estas gavetas, mas ainda não organizei nada. Aqui o que eu tenho é basicamente meias calças, tenho cascóis, gorros, luvas, essas coisas assim mais de inverno. O que se calhar faz sentido continuar aqui nestas gavetas. Eu acho que sim. Não sei. Vamos organizar. Vamos só desenrascar-nos e fazer aqui qualquer coisa. Isto pode parecer um bocadinho estúpido, mas eu basicamente, afinal, não organizei grande coisa, não é? Aquilo que eu organizei foi, eu coloquei na gaveta de baixo cascóis, gorros e bonés também, embora não estou muito feliz com essa combinação. E depois também tenho aqui algumas meias calças tipo de balé e assim. Tenho estas meias pontas, essas coisas, que também estão aqui misturadas, mas que para já acho que vai ficar assim. Depois, onde eu tinha os cestinhos, basicamente o que eu fiz foi dividir as meias calças. Coloquei as meias calças de inverno, meia estação e de verão. Tenho as mesmo polares, tenho aquelas normais assim finitas, mas ainda opacas no meio, e depois do outro lado tenho aquelas transparentes de cor da pele e tenho transparentes pretas. Pronto, e foi só isto que eu organizei nestas gavetas. Afinal, andava a procrastinar organizar estas gavetas e afinal demorou o quê? Pai, 2 minutos, se tanto, porque não há grande coisa para organizar. As gavetas não são assim tão grandes, as coisas já estão organizadas só por estarem naquela gaveta. Vocês estão a perceber? Este vlog vai ter que ficar por aqui. Eu ainda não comecei a editar sequer este vídeo que eu queria publicar daqui a um dia. Portanto, atrasadíssima. Mas eu não sei o quão longo este vídeo ficou, não sei o quão interessante ficou, mas espero que tenha ficado interessante o suficiente para vocês se manterem desse lado. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem um like, comentem, subscrevam e nós vemos no próximo vídeo. Beijinhos!